bom dia, senhoras e senhores, nossos queridos amigos, bom dia, co-hosts. Galera, bem-vindos, Trends News 147, esse coletivo maravilhoso que todas as sextas-feiras, das 8 às 9 da manhã, tá aqui junto com vocês, com essa equipe incrível, trazer as novidades, trazer as discussões, dar um panorama para vocês de tudo que está acontecendo nesse mundo que o Renato chama de transformação digital. Nosso anfitrião hoje não está aqui, vou representá-lo recebendo a nossa incrível equipe de especialistas. E essa edição 147 do Trends News, e eu vou contar um pouquinho dos bastidores da gente para vocês, ela recebeu o nome de First Look. First Look, primeiro olhar, um olhar fresco sobre as coisas, e, na verdade, foi objeto de discussão intensa no nosso grupo. Aliás, quem não faz parte, por favor, junte-se à comunidade Trends News, que a gente está lá em vários subgrupos temáticos para receber vocês. Mas voltando ao First Look, houve uma discussão, porque todo episódio agora recebe um nome, e é mais ou menos o drive dos temas que a gente quer trazer, do olhar que a gente quer trazer. E o First Look é esse olhar, talvez um pouquinho fresco, ou alguma coisa realmente nova que a gente não achou, não pôde falar antes, ou um aspecto talvez diferentão que a gente queira discutir do tema, mas eu particularmente não gosto de nomes em inglês. Então, por favor, vamos abrir uma enquete, porque eu queria dar ao nome dos nossos encontros alguns nomes em português, tipo apocalípticos versus integrados, que eu acho que é uma coisa boa, a gente se divide um pouco nisso, né? Mas fica aqui, então, o pedido para vocês. Mandem mensagem no nosso chat, nas nossas redes sociais, onde a gente está streamando isso daqui, e nos digam quais nomes vocês gostariam de trazer para os nossos episódios do Trends News. E, começando, então, representando o Renato, eu vou trazer a carta do especialista. Para quem não sabe, o Renato solta toda sexta-feira uma belíssima carta, um material super bem escrito, onde ele traz um artigo onde ele traz algumas considerações sobre algumas notícias que ele considera interessante. Nessa semana, o Renato foi bastante introspectivo em relação ao conteúdo que ele trouxe. Na verdade, ele começa a carta aos especialistas falando de um bico de sinuca, se a gente pode dizer que é isso, meio que um beco sem saída, né? Um deadlock, já que a gente está falando de expressões em inglês e português, que o pessoal do pôquer profissional está vivendo, né? Quem é jogador de pôquer profissional aqui, ou não, mas quem gosta de jogar e costuma fazer isso com razoável frequência online, deve ter reparado que já não é de agora, já tem algum tempo, talvez alguns anos, a barra subiu muito na qualidade dos jogadores, né? Então, os blefs, os sentimentos, né? A capacidade de domínio de emoções que os jogadores têm que apresentar nas suas mãos e durante as suas partidas, ela tem ficado cada dia mais sofisticada, né, mais sutil. E, na verdade, isso está se dando pela entrada do algoritmo cada vez mais massivo da inteligência artificial, que especificamente é aquela que já foi criada e treinada para sustentar as partidas de pôquer. Ela está cada vez mais hábil na simulação das nossas emoções. E a um tal grau e a um tal nível que certos aspectos, né, que são inerentes, como a mentira, o engano, a trapaça, expressas, na verdade, não que o algoritmo esteja trapaceando, mas esse jogo de domínio de emoções e de passar intenções que não são e exprimir coisas que não são, significa que a IA aprendeu, pelo menos no pôquer, a ter o domínio de um treco que se chama teoria da mente, TOM. A teoria da mente é um componente dos mais buscados, na verdade, é considerado o novo paradigma, agora que Turing já foi resolvido, né, pelas IAs. A teoria da mente é essa capacidade de você ter consciência de si, ter consciência da possível emoção do outro ou projetar a emoção do outro e entender causas e consequências em você e no outro. Porque você parte do pressuposto que você consegue entender, na verdade, a emoção que um determinado fato, que uma determinada circunstância ou que uma determinada fala está provocando na outra pessoa, nos outros seres humanos.
A teoria da mente, na verdade, ela é o indicativo full de um ser consciente, é essa atribuição e busca intencional desse jogo de emoções e projetando a resposta emocional do outro àquela fala e àquela ação sua, de uma maneira consciente, deliberada e buscando entender como é que isso funciona. Sim, sabemos que as inteligências artificiais não têm consciência. Sim, sabemos que as inteligências artificiais não têm emoções, mas elas exibem, a partir, e aí com esse exemplo do pôquer, uma notável habilidade de simular o tom, a teoria da mente. E aí a gente fica num mato sem cachorro, porque a pergunta é, ou a pergunta deveria ser, a gente perde laudas e laudas e laudas e caracteres e caracteres e caracteres debatendo se em algum determinado momento inteligências artificiais terão consciência. Alguns acham que sim, alguns acham que não. Inclusive, eu li o último livro do Byung-Chul Han, onde ele sustenta, o filósofo coreano-alemão absolutamente imprescindível, fundamental para entender os dias de hoje, e ele entende que não, ele entende que a inteligência artificial jamais poderia vir a ser efetivamente consciente, porque a consciência ela parte do lugar do campo físico e do afeto. Inteligência é escolher entre caminhos possíveis, né? Intelligere, ter 2 caminhos ou 3 caminhos possíveis. E, na verdade, só quem pensa, e pensar é um ato físico que envolve o corpo, é capaz de ir além da inteligência. Então, para o Byung-Chul Han, a consciência não é expressar inteligência. Consciência é ir além do pensar. No fundo, é se fazer de idiota, porque só o idiota é capaz de ir além do pensamento convencional e ir além da inteligência. E mesmo dentro desse contexto, uma IA simulativa, como essa do pôquer, que é capaz de se fazer idiota no jogo também, e mesmo que não tenha embutido em si a fisicalidade dessas emoções, ela expressa de uma maneira não verbal as emoções que nós sentimos. Então, fica uma discussão aqui em cima da mesa. O tema é tenso, gente, e o tema é tenso porque, na verdade, ele fala muito menos das inteligências artificiais quanto dos limites e daquilo que nos faz humanos. Se não é a capacidade da racionalidade expressa o que nos faz humanos, se não é a capacidade de expressar realmente aquilo que sentimos, de interpretar através da teoria da mente o que outra pessoa ou outros grupos estão sentindo, e a partir disso emerge um diálogo, submerge um diálogo interno nosso, que depois emerge em um comportamento, a gente está muito próximo de ter uma entidade externa que simule isso. Então, se isso não é mais a definição de humano, o que é? É sentir o afeto ou expressar o afeto? É sentir o pensar ou expressar o pensar? É se fazer conscientemente de idiota ou expressar esse ser idiota na vida que te permite ir além do pensamento? Então, fica posto aqui em cima, Trends News 147, começando, claro, comigo, Ana Flávia, e a minha pegada filosófica tecnológica. Eu acho importante a gente dedicar alguns minutinhos, quem sabe na semana, a pensar sobre os temas um pouco mais profundos. Isso nos ajuda, inclusive, a escapar da angústia dos boletos, escapar da sensação de mediocridade que às vezes nos assola, imaginar que a gente tem um amplo e vasto universo de delícias e oportunidades aí para debater, pensar, fazer da nossa vida uma vida mais rica e nutrida interiormente. Então, com esse início, e aí lembrando vocês, por favor, Trends News é isso, esse coletivo que vocês vão ver que vai ter papos incríveis aqui hoje. Nos sigam nas redes sociais, sigam os anfitriões, estamos em todas as plataformas, ativem o sininho, que a gente tem muito para conversar com vocês e muito para ouvir de vocês.